Graça e paz. Estamos nesse domingo de sol. Glória a Deus, porque estamos aqui na casa do Senhor para louvá-lo, bendizer o seu nome. Já introduzidos pelo prelúdio, já sentimos a presença do nosso Deus. Nós queremos adorar ao Deus de justiça nessa manhã. Queremos convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 24. Salmo de número 24. Vamos fazer esta leitura de adoração ao nosso Deus. A vinda do Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Oremos ao nosso Deus nesse momento, uma oração de adoração. Pai, nessa manhã estamos reunidos em Tua casa para prestar culto ao Senhor e o nosso coração se enche de alegria. Poder retornar, poder estar aqui com os nossos irmãos e irmãs, ó Pai, para Te louvar. E também, ó Deus, porque a Tua presença é real no nosso meio, porque o Teu cuidado, a Tua justiça, o Teu amor se faz presente nas nossas vidas, ó Pai, na nossa caminhada. Te peço, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, receber o nosso culto e também que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada família que vai prestar culto a Ti também no horário da tarde, ó Pai, no culto online, virtual, mas cada família no seu lar. Que possamos, ó Deus, receber a bênção do Senhor sobre nós. Ó Pai, à luz da Tua palavra, nesse texto de adoração, nós reconhecemos que Tu és o Rei da Glória, que Tu és o Deus de justiça, que Tu és o Deus de paz, o Deus de amor, que Tu és Deus Emanuel, Deus que caminha conosco, ó Pai. E é a esse Deus que nós nos rendemos nessa manhã. Aceita o nosso culto, a nossa gratidão, a oferta da nossa vida ao Senhor. Fica conosco, Pai, e abençoa todos os atos do culto. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Cantemos o hino de número 105 dos nossos hinários. Ao Deus de Abrão. E convidar a comunidade a se colocar em pé. Ao Deus de Abrão,
Amém. Os irmãos podem sentar. Mesmo assentados, somos convidados ao momento de confissão. E eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia novamente, no livro de Salmos, capítulo 85. Do 1 ao 6. Salmos 85, do 1 ao 6. Pede-se o perdão de Deus. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabeleceste-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de nós a tua ira. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu poder, o teu povo? Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. É um convite a nos colocarmos diante do Senhor em confissão de nossos pecados e também da nossa geração, para que o Senhor venha nos favorecer, para que o Senhor venha restabelecer sobre nós a sua salvação, para que o Senhor retire de sobre nós a sua ira. Então, nesse momento, quero convidar os irmãos a um tempo de oração silenciosa. E logo depois, vou pedir para o nosso... Eu não combinei com o irmão João Paulo, mas eu gostaria de convidá-lo para fazer uma oração audível de confissão, tá bom? Nós temos um microfone separado aqui que o irmão pode usar. Senhor Deus, nosso Pai, colocamos diante de Ti nossos pecados, nossas faltas, Senhor. Como disse o salmista, Tu perdoaste a iniquidade do seu povo. Aqui, como seu povo arrependido e confessando nossos pecados, esperamos receber de Ti o perdão, Senhor. Acompanhe-nos, nos ajude a não repetir estas faltas, Senhor. Nos dê a serenidade e a sabedoria de não repeti-las, sempre buscando amadurecer na fé, Senhor. É o que pedimos, agradecendo pelo Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Perdoados das nossas iniquidades, podemos receber a palavra de esperança do nosso Deus, no mesmo Salmo, capítulo 85, do verso 7 ao verso 13. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser.
pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Glória a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa da parte do nosso Deus para as nossas vidas. Nesse momento quero convidar os irmãos para o tempo de louvor ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, aqueles que podem. Vamos declarar que a fidelidade dele é grande. A fidelidade do Senhor é muito grande. E é por isso que nós podemos nos render a Ele em adoração. Vamos declarar em adoração: eu me rendo a Ti.
Nesse momento nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus, consagrando os dízimos e as ofertas. A forma de ofertar da nossa comunidade continua de forma virtual ainda. E nós queremos lembrar a igreja da oferta missionária nacional deste ano. O alvo da nossa igreja é o alvo de R$ 1.350 para este mês de julho. É uma oferta alçada ao Senhor. Os nossos dízimos e nossas ofertas são para o sustento da igreja local. E a oferta que damos referente a missões da Igreja Metodista para abençoar campos missionários é uma oferta levantada em tempos específicos, como neste momento. E também no mês de outubro, a oferta missionária regional, para abençoar também a nossa região. Então, se os irmãos desejam dar essa oferta especial também, podem identificar, quando fizerem o depósito, a transferência na conta da nossa igreja, tá bom? E nesse momento, nós queremos chamar o nosso irmão Sérgio para fazer essa oração de consagração ao nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor mais um dia de vida que nos concede, mais uma semana que se inicia, e porque nós podemos estar presentes aqui na Tua casa de oração neste domingo, para louvarmos o Teu nome. Neste momento, Senhor, nós participamos com os nossos dízimos e ofertas, agradecendo tudo o que o Senhor nos dá, porque o Senhor é um Deus presente na vida do Seu povo, e nós, Senhor, procuramos seguir as Tuas instruções, aquilo que lhe agrada. Esteja presente na vida desta igreja, Senhor, que possamos sempre participarmos com os nossos dízimos, nossas ofertas para a manutenção da Tua casa, para a continuação dos trabalhos nesta Tua casa de oração. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento convidamos o nosso seminarista, o irmão Rogério, vai trazer a palavra do Senhor. Neste momento de palavra. Vamos orar, abençoando a vida do irmão e a ministração da palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela condução deste culto, ó Pai, por toda a liturgia, Senhor, porque verdadeiramente sentimos a Tua presença, Pai, a Tua paz invadir os nossos corações. Nós te agradecemos por todos os atos do culto e agora nesse momento também, que vamos ouvir a Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz, o Senhor falando conosco, Pai, porque a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela nos limpa, ela nos santifica, ó Deus, ela nos lava, ela restaura a nossa alma, ó Pai. Ela é alimento para nós, Senhor. E nós queremos receber a porção da Tua palavra nessa manhã. Abençoe a vida do Teu filho, o seminarista Rogério, que o Senhor tem chamado, ó Deus, para o ministério pastoral, que o Senhor possa estar capacitando a vida dele. Que a unção do Teu Espírito Santo venha sobre ele, assim como ele foi edificado, ó Deus, pelo estudo da Tua palavra. Que ele possa transmitir a nós nessa manhã e que, como igreja do Senhor, também sejamos edificados pela Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Graça e paz, irmão e irmã. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. E nós vamos ler dos versículos 14 ao 29. Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. E ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, entregou a jovem, e esta, por sua vez, a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e depositaram no túmulo. Amém. Graças a Deus. Essa é um relatório que Marcos, o evangelista, faz sobre o episódio da vida de João Batista, do final do ministério profético de João Batista. João Batista, que segundo os profetas e segundo a leitura profética, ele é considerado a voz que clama no deserto, que ia endireitar o caminho para a chegada do Messias. E o ministério profético de João Batista consistia basicamente em pregar o arrependimento daqueles e daquelas que estavam presentes ali naquela época, em que haveria a manifestação presente do Messias prometido pelos profetas. Então, João Batista, ele é enviado. Ele, segundo a descrição bíblica, era alguém que morava no deserto, em que as pessoas saíam da cidade e iam ter com ele no deserto, à beira de alguns lugares de rio, porque ali ele pregava a sua mensagem, dizendo: arrependei-vos, porque é vos chegado o reino de Deus.
mas o seu ministério também consistia na denúncia das mazelas do seu tempo. Ele chegava com a ousadia daquele que está falando a verdade, que está baseado nas verdades vindas do trono de Deus, e enfrentava o sistema da época. Era um homem odiado tanto pelo sistema governamental. Aqui você pode ver uma descrição em que Herodes o temia pela sua autoridade no falar. Diz que ele ouvia as pregações de João Batista de boa mente, ou seja, com a cabeça aberta e recebendo seus ensinamentos. Por várias vezes, Herodes teve a oportunidade de ouvir da própria boca do profeta João Batista a mensagem para que se arrependesse. E era uma mensagem forte, porque falava diretamente ao sistema, ao rei, aquele que estava no trono da dinastia herodiana. O Herodes daquela época tinha tomado a esposa do seu irmão Felipe. Portanto, estava dentro de um matrimônio considerado condenável por Deus. E o profeta João Batista daquela época, exercendo a sua autoridade e exercendo o seu chamado, porque disso que Deus trouxe a ele já no seu nascimento. Os relatos bíblicos dizem que o anjo avisou a seu pai que ele ia ser alguém que ia causar, no que nós falamos essa expressão, causar na sociedade, é fazer uma confusão, fazer um rebuliço. Ele ia ser alguém que ia fazer isso na sua geração, que a sua pregação ia ser uma pregação contundente, uma pregação que ia gerar um posicionamento daquele povo naquela época. E eis aqui o relato final da sua carreira como profeta. Ele, pelas verdades que falava, pelas pessoas que desafiava pelo seu ministério, foi preso ao cárcere, atado e guardado no cárcere. Não suficientemente buscavam silenciá-lo, colocando no cárcere. A sua mensagem era tão contundente, tão odiosa aos ouvidos pecaminosos daquela geração, que Herodias odiava ele mortalmente, tramando formas de matá-lo. E aqui ela consegue, de uma forma astuta, de uma forma sedutora, ganhar a mente do líder daquela época. E o relato fala que sua filha, e provavelmente aqui uma moça muito bonita, uma moça muito sedutora, vai e se apresenta naquela festa que foi colocada ali para homenagear o aniversário do rei. E todos estão banqueteando ali naquele salão real, e ela começa a fazer aquela dança, e aquela dança agrada o coração do rei. E, dado um momento, ele fica tão cheio da sedução, tão envolvido com aquela sedução, que ele promete que dará qualquer coisa, que fará qualquer coisa por aquela mulher sedutora, para que ela se agradasse dele. Ao que ela vai à sua mãe, e a mãe astutamente, como eu digo, fala: aproveita que ele está querendo te dar até metade do seu reino, e vamos pedir a cabeça do nosso principal inimigo, João Batista. Vai lá e pede a cabeça dele numa bandeja. E ela vai apressadamente e apresenta essa proposta para o rei. Fala: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E diz o relato, mais uma vez, que ela
ele apressadamente, vendo aquele salão cheio de convidados, não podendo voltar atrás na sua palavra real, ele executa o profeta e traz a sua cabeça. Este relato ele nos fala exatamente do ministério em que a igreja está colocada. O ministério profético, muitas vezes, coloca-nos em situações parecidas com a de João Batista. Se você ver a caminhada bíblica, se você fizer um histórico bíblico dos posicionamentos dos profetas, e nós fizemos várias leituras aqui com cunho profético, vocês verão que o profeta, muitas vezes, ele é aquela voz que desafia os sistemas da sua época. Ele é aquela voz que se levanta para denunciar as coisas que não estão certas. Aqui João Batista ele apresenta a degradação moral que estava presente naquele governo. Ele era odiado não só pelo governo ali de Herodes, mas muitos escribas, fariseus iam ter com ele, tentando buscar ocasião para que ele falasse alguma coisa, para que eles fossem denunciá-lo. Porque o profeta ele tem essa postura, uma postura forte e contundente contra a injustiça da sua época. Nós podemos ver, e aí eu convido vocês a abrir no livro do profeta Amós, no capítulo 7. Vamos ver um exemplo do que eu estou falando sobre o ministério profético. Nós vamos ler Amós, capítulo 7, versículo de 7 a 15, diz assim, ó: Mostrou-me isto, eis que o Senhor estava no muro, levantando um muro. Deixa eu colocar mais para perto. Mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantando a prumo, e tinha o prumo na mão. O Senhor me disse: que tu vês, Amós? Senhor, eis que eu então me disse, eu respondi: um prumo. Então me disse: eis que porei prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos. O santuário de Israel levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te ao vidente, foge para a terra de Judá, e ali come teu pão e ali profetiza. Mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei, o templo do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao povo de Israel. Aqui nós vemos um relato típico de um profeta da sua época, e do que é a natureza do ministério profético no meio de uma geração. Aqui nós temos o exemplo de Amós, que profetizava algo contra o governo daquela época, contra o rei daquela época, e incomodava tanto o sistema daquela época de tal forma que alguém mandado pelo rei chega para ele e fala assim: ó, Amós, faz o seguinte, você quer continuar profetizando? Vai lá, se afasta daqui do meio da corte, vai lá para o lugar onde você mora, lá distante, e profetiza lá. Lá você vive, lá você come o seu pão, e profetiza lá, porque aqui você está incomodando. Aqui é o lugar do rei,
aqui você tem o sistema todo do rei, e aqui as suas palavras são incômodas. Este é o ministério profético, um ministério que levanta na sua geração, observa as mazelas e denuncia. E meus irmãos, eu estou fazendo esse relato, lendo essas duas passagens para vocês, uma do Novo Testamento e outra do Antigo Testamento, para vocês verem que o ministério daqueles que são ligados e são chamados por Deus a fazer a sua missão, ele é um ministério profético, é um ministério que exige de nós posições, exige de nós um posicionamento firme contra a injustiça, contra as mazelas presentes na nossa geração. Foi assim com Amós, foi assim com João Batista, e é assim conosco hoje. Somos chamados como igreja a nos posicionar na nossa sociedade, a nos colocar contra tudo que fala com injustiça. Muitas vezes, por falta de sabedoria e por falta de estarmos conectados com aquele que nos chamou, nós nos posicionamos a favor de atos injustos, a favor de pessoas injustas, a favor de sistemas injustos. E temos que olhar o exemplo desses homens, dessas mulheres do passado, que pagaram até com a própria vida para exercer o seu ministério e a sua vocação. Estamos vivendo um tempo que exige de nós um posicionamento, uma visão, e sermos aqueles que vão indicar o caminho do arrependimento e da salvação desta geração, assim como João Batista. Mas pagaremos um preço. Muitas vezes falar a verdade não é algo bom aos ouvidos daqueles que vivem na mentira. A clarear as mazelas não é agradável àqueles que estão vivendo, escondendo os seus pecados. Mas exige de nós um posicionamento. Somos convidados a exercer a nossa cidadania, a exercer também a nossa cidadania de forma profética, e sendo fiéis aos princípios que nos foram trazidos pela palavra de Deus. Nós lemos aqui o salmo em que diz que a graça e o amor se encontraram, e aí a justiça pôde se abraçar. Porque a sociedade, quando ela tem pessoas que estão voltadas a fazer o que é certo, a consequência é que a nossa terra, a nossa nação, a nossa sociedade, ela é curada. Porque não podemos edificar uma nação, edificar uma sociedade em fundamentos que não são a justiça, que não são o amor, que não são a misericórdia. Tem que ser um fundamento de uma sociedade justa, uma sociedade solidária e uma sociedade em que há justiça, em que todos recebem aquilo que lhe é devido. Porque um dos conceitos de justiça que você vai estudar, quando vai estudar a teoria da justiça, é que a justiça é cada um recebendo aquilo que lhe é devido. E muitas das vezes, nós olhando a nossa sociedade, olhando os nossos dias, nós vemos que alguns recebem os benefícios, mas não fazem a coisa de forma justa, e aquele que vive fazendo tudo certinho, muitas vezes é prejudicado na sua vida, porque estamos no meio de uma sociedade doente,
E nós precisamos nos posicionar contra isso. Seja na nossa posição política, seja na nossa posição como cidadãos transitando na nossa sociedade, nos nossos negócios, nós temos que exercer a justiça e os princípios, e sempre se levantar contra a injustiça. Isso nos causará muitas vezes o conflito, o desconforto, como foi com João Batista, que pagou com a sua própria vida. Mas o resultado disso é que estaremos diante de Deus dignos, podendo ser recebidos no trono da graça de Deus, por estar sempre nos posicionando em justiça. Eu queria convidar vocês a, inspirados por essa leitura, por essa reflexão, fazer uma oração pedindo em que nossa sociedade possa viver com mais justiça, e que a igreja, no seu tempo, possa exercer a sua vocação profética e denunciar as mazelas. E aqui eu não falo de posições partidárias, porque todo esse sistema ele está contaminado pela injustiça. Mas eu falo de posições, de fundamentos, que você, meu irmão e minha irmã, tem que estar sempre com eles diante da sua caminhada, na sua escolha do próximo presidente, na sua posição política e na sua posição como cidadão e cidadã dessa nação. Fiquemos de pé nesse momento e vamos fazer uma oração pela nossa nação e pela nossa vocação profética, pedindo perdão a Deus se muitas vezes nos posicionamos de forma diversa ao que o nosso Senhor Deus espera de nós. Oremos então. Senhor Deus, nós queremos ser, Senhor, nesta geração, aqueles que apresentam o caminho que endireitará as veredas do nosso povo, Pai. Queremos, Senhor, que, inspirados pelo Teu Espírito Santo, nos posicionemos sempre de acordo com a Tua visão. Nos posicionemos nessa sociedade, Senhor, sempre a favor do que é justo e do que é correto, Pai. Muitas vezes, Senhor, neste posicionamento nós geraremos conflitos na nossa época. Mas nós queremos, Senhor, antes de agradar aos homens, agradar a Ti, Senhor. Queremos ser como Amós na sua geração, que pela sua contundência, Senhor, mostrava as mazelas do seu tempo, assim como João Batista também na sua geração. Nós temos aqui a oportunidade, Senhor. Nós temos os meios, temos a capacidade, temos pessoas levantadas, Senhor, em todos os âmbitos da nossa sociedade. Temos no meio do povo de Deus médicos, advogados, juízes, engenheiros, professores e professoras, pessoas também na área médica, na área humana, estudantes, que precisam ser, Senhor, profetas no seu meio, se levantar em justiça, transformar essa sociedade. Acompanhamos aí todos os anos, praticamente, as pesquisas, dizendo que as pessoas têm se convertido ao Evangelho, mas vemos uma sociedade ainda muito doente, Pai. Porque muitas vezes estamos nos posicionando de forma diversa aquilo que o Senhor nos preceitua. Vem sobre nós, Pai. Nos inspira através do Teu Espírito Santo. Nos dá a autoridade necessária, Senhor, para sermos os profetas e as profetisas na nossa geração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Vai adiante de nós. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Podemos assentar. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Palavra de envio, amados, da Igreja do Senhor, exercendo o seu ministério profético nessa terra. Temos o nome e a autoridade que vem do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, a quem João Batista apresentou e foi precursor do Senhor Jesus. Queremos ler como palavra de envio para a igreja nesta manhã, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua glória, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Nesse momento queremos convidar também a Igreja do Senhor para cantarmos o hino 498. Vamos cantar o hino 498. Deus
E oremos ao nosso Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai, pelo teu chamado, pela chama acesa, ó Deus, na tua igreja, sobre o ministério profético, o ministério, ó Deus, que revela a tua justiça, que traz a tua justiça sobre a humanidade, sobre as nações. Governos justos, ó Pai, governos onde o direito corre como um rio. Que tua igreja continue exercendo, Senhor, a sua autoridade profética que vem do Senhor Jesus sobre nós, como lemos na tua palavra. E inspirados pelo teu Espírito Santo, Pai, que nós não aceitemos como igreja do Senhor nenhum sinal de injustiça, ó Deus, na nossa nação. E que como igreja do Senhor nós possamos nos posicionar e viver os princípios da tua palavra na nossa geração. Abençoa o povo que sofre, abençoa, ó Deus, o povo, ó Pai, que diante das mazelas que temos vivido, Senhor, tem sido de maneira injusta, ó Pai, visto por essa sociedade, pela sociedade, ó Deus. Tem misericórdia de nós e nos ajuda nesse tempo. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos diz, a tua palavra, ó Pai, nos ensina a viver a tua verdade, a verdade do teu evangelho, ó Pai, e me traz à mente nessa manhã, ó Deus, um texto que fala, quando te vimos nu, quando te vimos preso e fomos te visitar, quando te vimos com fome e fomos alimentar, ó Deus. Há uma parte da nossa sociedade, Senhor Deus, que é carente desse olhar, dessa justiça social. Nós apresentamos, Pai, nessa manhã, o centro de São Paulo, a Praça da Sé, onde está ali exposta, Deus, essa situação de miséria que um povo vive, Pai, e que clama por justiça, que clama, ó Deus, por leis que alcancem esses homens e mulheres que vivem à margem da sociedade, que muitas das vezes nós não vemos, ó Pai, vivem como se fossem pessoas invisíveis, porque não são alcançados pelos direitos que lhes são devidos, Pai. Deus abençoe as políticas públicas da nossa nação, que possam alcançar esses homens e mulheres, ó Deus, que não sejam só essa área, ó Pai, mas que o nosso olhar possa se amplificar e que possamos ir, ó Deus, ao encontro do desvalido, ao encontro do órfão, da viúva, e que nós não sejamos somente, ó Deus, a voz, mas que nós sejamos os braços, ó Pai, que nós sejamos os pés, ó Deus, que nós sejamos mesmo enviados pelo Senhor para continuar o ministério de Jesus. Jesus alimentou as multidões, alimentou com a palavra da verdade, com a palavra que cura a nossa alma, que traz salvação, mas Jesus também alimentou com o pão, ó Deus. Nos ensina, como igreja do Senhor nessa terra, não só o ministério da igreja metodista, ó Pai, mas o reino de Deus, que possamos exercitar a nossa fé na prática também. Fica conosco, nos dá um domingo e uma semana abençoada, nos leva em paz aos nossos lares, abençoe as nossas famílias, nos guarda de todo mal, ainda no tempo de pandemia. Rogamos a Deus pelo teu consolo, ó Pai, no meio daqueles que estão em luto, Senhor, amigos, parentes, ó Pai, pedimos a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor nesse tempo também. Cura a nossa nação, Pai, dessa enfermidade. Abençoa os governos da nossa nação também, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor, Pai. Amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo venham sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a igreja do Senhor, hoje para todo sempre. Amém, amém e amém.